Jornalismo, crítica e diversidade. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Olá, muito bom dia para você que é ouvinte aqui da Rádio Universitária. São 11 horas e 30 minutos e está no ar mais uma edição do programa Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Eu sou Bruno Nogueira, professor nos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco, e hoje no programa vamos falar sobre a proposta de reforma eleitoral do Brasil, afinal, o que está em jogo. E quem me acompanha na conversa são os cientistas políticos Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco, e Sérgio Ferraz, que é doutor em ciência política pela USP. Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom dia, Bruno. Prazer. E lembrando que estamos transmitindo esse programa ao vivo pela nossa página do Facebook. Se você acessar facebook.com/programa Fora da Curva, também pode participar mandando comentários. Também pode acompanhar pela página da Rádio Universitária, facebook.com/99universitária, mandar perguntas e dúvidas para os nossos convidados aqui no estúdio. E o Brasil, ele entrou em estado em alerta recentemente, mais uma vez, no começo do mês, quando a proposta de emenda à Constituição 77 de 2003 do deputado federal Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, ela foi desengavetada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM, colocando possivelmente em risco as eleições para o cargo de presidente da República em 2018. O deputado federal Vicente Cândido, do PT, que é relator da atual proposta de reforma eleitoral do Brasil, ele se prontificou também a explicar o ocorrido, informando que foi inclusive um pedido dele para que a PEC fosse desengavetada, na verdade, para facilitar a tramitação da proposta mais recente. A reforma eleitoral em discussão hoje no Brasil, essa que foi proposta pelo deputado, que o deputado Vicente Cândido foi relator, ela prevê várias mudanças, prevê unificação das eleições, ao contrário do modelo atual, onde a gente tem eleição a cada 2 anos, mas a partir somente do ano de 2038, ou seja, daqui a 20 anos quase. Onde também teríamos outras mudanças, como o fim do cargo de vice-presidente, vice-governador, vice-prefeito, mandatos de 5 anos sem direito à reeleição, entre outros pontos. E aí, já para partir para a conversa da gente, Túlio e Sérgio, eu acho que a pergunta tema do dia é a melhor maneira da gente começar essa conversa, explicando para o nosso ouvinte o que é que está em jogo nessa reforma eleitoral para o Brasil. Bom, quando se fala em reforma eleitoral, a gente tem que pensar que ela normalmente vem embutida numa discussão sobre reforma política, mais ampla do que a reforma eleitoral. A reforma eleitoral seria parte dessa reforma política. E o que está em jogo é muita coisa, vai desde o estabelecimento do sistema eleitoral propriamente dito, Por exemplo, a gente pensar se a eleição ela se mantém da forma como é para cargos de deputados e vereadores, deputados federais e deputados estaduais, vereadores, se mantém o sistema proporcional, aquele que existe hoje, ou se adota algum modelo distrital, que pode ser o puro, o que passa a eleição para deputados e vereadores ser também majoritária, ou seja, quem tem mais voto é eleito, diferentemente da proporcional, que permite, como tem um coeficiente eleitoral, faz com que algumas vezes candidatos que têm menos votos do que outros se elejam em função da coligação que foi estabelecida ali para a eleição proporcional. Tem esse debate, a questão do financiamento público ou privado ou misto das eleições. Tem discussão sobre a manutenção da reeleição para cargos de governador, presidente da República, governador e prefeito. Quer dizer, estaria também em jogo, a manutenção não desse instituto criado em 97. A ideia da introdução do voto facultativo, Hoje a gente sabe que o voto é obrigatório. Questões relacionadas à necessidade ou a se é apropriado ou não manter as eleições descasadas, ou se seria o caso de unificar o processo eleitoral, ou seja, a eleição municipal ocorrendo ao mesmo tempo da eleição presidencial e também a eleição estadual.
Enfim, a ideia, por exemplo, da mantida a eleição proporcional para deputados e vereadores, a necessidade ou não da criação do que se chamaria federação de partidos, ou seja, é permitida a coligação para disputa eleitoral, mas esses partidos eles deverão ficar, por exemplo, pelo menos 3 anos, é o que prevê um dos projetos, 3 anos coligados, obrigatoriamente, né? Para não ser essa coisa que ocorre hoje, né? Se faz uma coligação por conveniência da disputa eleitoral e à noite, quando o resultado já é anunciado, já tem debandada, por exemplo, sobretudo dos partidos derrotados, né, para fazer parte do governo. Então, que cria uma confusão imensa, né? Bom, então, tem muita coisa que está em jogo, né? E por último, essa ideia de que é verdade que parece que houve um esclarecimento de que não havia intenção de introduzir esse debate sobre se vai ter eleição em 2018 ou não, se seria adiado exatamente para a unificação do calendário. Mas o fato de vir à tona essa questão traz uma preocupação. A possibilidade de alguém, algum partido ou um ator político, né, atuando no Congresso, ou um conjunto de figuras ilustres, né, chegar e propor, por exemplo, que não ocorra eleição mesmo em 2018 e seja adiada por uma conjuntura política, até pela perspectiva eleitoral, né, de uma disputa polarizada. Vamos supor, entre se mantém a candidatura de Lula, se ele pode disputar, entre Lula e Bolsonaro, por exemplo. A quem agradaria uma disputa dessa forma? Quer dizer, certamente a elite política do país parece-me que não se sentia confortável numa disputa desse tipo. E a possibilidade até de se criar uma situação tal que leve, por exemplo, a uma eleição indireta em função das circunstâncias. Eu tenho, a gente vai poder falar sobre isso mais adiante, né? Eu vou ficar por aqui, mas eu tenho defendido a tese de que não é que isso seja provável, mas que essa é uma tese que deve ser discutida até para evitar que alguém surja com essa ideia e que isso vá se naturalizando, né? A necessidade de não fazer eleição em 2018 pelas circunstâncias políticas que o país está vivendo e que poderá viver daqui para frente. Basta pensar o que aconteceu essa semana em relação ao depoimento do ex-presidente Lula. E a gente tem exemplos na história do país de arranjos institucionais que foram feitos foram feitos esses arranjos de forma casuística e que levaram à mudança das regras do jogo. Eu vou citar mas a gente vai poder falar sobre isso mais adiante, que é o estabelecimento do parlamentarismo para poder o presidente, o então vice-presidente João Goulart, assumir o governo com a renúncia de Jânio em 2016. Quer dizer, ninguém imaginava que o Brasil poderia mudar do presidencialismo para o parlamentarismo ali. A renúncia de Jânio provocou uma crise e a solução da crise foi essa. No meu entendimento, aquilo se configurou num golpe à democracia, porque, enfim, o presidente tinha sido constitucionalmente eleito. Então, em função de todo o momento que a gente vive, eu tenho pensado sobre essa possibilidade que estaria também em jogo, não agora, as condições estão dadas, mas também estaria em jogo até a garantia da eleição direta em 2018, a manutenção do calendário eleitoral. É muita coisa, né, Bruno, que está aí. Sérgio certamente vai... Veja, Bruno, eu acho que o que deve preocupar a gente, o que é essencial, tentando ir ao âmago da questão, eu acho que o que deve estar na preocupação das pessoas, da sociedade hoje, é uma discussão sobre a relação entre dinheiro e política. O que é que se revelou, basicamente, nos últimos 2, 3 anos? Que o sistema político brasileiro, com todas as suas virtudes, com todas as suas conquistas, a gente acabou com a inflação, a gente conseguiu começar um processo de distribuição de renda, a gente começou a pagar certas dívidas da sociedade com minorias importantes, né, com os índios, com os negros, com as mulheres, com diversos segmentos da sociedade, ainda que tudo isso esteja em risco agora, depois da virada à direita que esse país viveu. Mas eu acho que, fundamentalmente, o regime que foi inaugurado pela Constituição de 88 se mostrou vulnerável justamente num aspecto fundamental, que é a relação entre poder econômico e a política. O que é que a gente viu?
para dizer isso diretamente em resumo. A gente viu que todo o sistema partidário era financiado de uma forma ilegal, né? E financiado por meia dúzia de empresas que, em contrapartida, não tinham só acesso aos contratos superfaturados. Elas moldavam a agenda, parte da agenda pública desse país. Então, toda a produção de leis, a produção de medidas provisórias, ou seja, o que se discutia nas casas legislativas, tinha ali uma mão pesada de influência de alguns grupos poderosos, né? Do empresariado. Então, isso distorce completamente o próprio funcionamento democrático. Então, não dá para a gente, seja a direita, seja a esquerda, seja o centro, independente da posição ideológica, mas desde que você seja alguém comprometido com a democracia, com a ideia de um funcionamento minimamente decente da democracia, não dá para a gente, digamos assim, jogar isso para baixo do tapete. Então eu acho que na oportunidade em que a gente discute reforma eleitoral, a gente tem que pensar as duas coisas juntas. Reforma eleitoral e sistema de financiamento. Porque, na verdade, o que a gente viveu nesses últimos 25 anos, né, é o paraíso em termos de junção de reforma de sistema eleitoral com sistema de financiamento, é o paraíso para a elite do poder econômico. Principalmente nas eleições legislativas. As eleições legislativas brasileiras, as estaduais e as federais, se transformaram nas eleições talvez mais caras do mundo. Não falo nem das majoritárias, essas são caríssimas também. Mas a gente tem uma especificidade no Brasil que é o seguinte: você tem grandes distritos, o distrito é o estado, né? O estado tem bancadas, grandes distritos, no sentido que você tem milhões de eleitores escolhendo milhares de candidatos que se financiam, financiavam privadamente, com acesso, inclusive, a pessoa jurídica, podia contribuir até pouco tempo atrás, agora apenas a pessoa física, mas com uma característica que singulariza o Brasil: o teto da contribuição, uma coisa pouco debatida. O teto no Brasil, até hoje, tirou-se a pessoa jurídica, hoje é só pessoa física, mas o teto é o quê? É um percentual da renda. Isso é uma coisa absurda, se a gente parar para pensar, porque isso legaliza a diferença, a desigualdade econômica no campo da política. Então, se você ganha 1.000, você pode colaborar com um teto de 10% desse valor. E se eu ganho 100, eu posso colaborar com 10% desse valor. Então você está fazendo o quê? De uma maneira sutil, que passa muitas vezes despercebidamente, você está sancionando a desigualdade social no jogo político. Né? E outra coisa pior, no caso brasileiro, quando você abre as contas de campanha, o que é que você descobre? Que os deputados, os senadores, as campanhas geralmente elas são financiadas por pouca gente. 80% dos valores, 90% às vezes do valor que um candidato arrecadou, que um político arrecadou, veio de 2, 3 empresas. Isso é o contrário do que se recomenda no mundo civilizado. O que é que se recomenda no mundo civilizado? Teto nominal, teto em valor fixo e necessidade que o candidato dependa de muita gente. Ou seja, não só você pode colaborar só até um valor fixo, mas é preciso que a sua colaboração seja um percentual muito pequeno do total que o candidato arrecada. Isso garante o quê? Isso garante uma coisa fundamental: que o candidato não tenha rabo preso com ninguém. Entendeu? E hoje, com os meios tecnológicos, com a internet, com a facilidade do crowdfunding, com 1000 plataformas que a gente tem, isso é tecnicamente muito mais viável do que 15, 20 anos atrás. Então, eu acho que se é para escolher uma coisa, a gente tem que centrar hoje o debate na relação entre dinheiro e política. E só para concluir, eu diria o seguinte: que sem isso, o que é que a gente vai ter o quê? A gente vai ter casas legislativas com as feições pouco simpáticas que se revelaram nos episódios de um ano e pouco atrás, aquele famoso 17 de abril. Porque só entra no Congresso quem tem muito dinheiro ou quem topa ser preposto de quem tem muito dinheiro, ou quem já é famoso por outras vias. Então você tem, na verdade, um Congresso que não representa em nada a sociedade, porque é outra frase que se diz muito: a representação é sempre o espelho da sociedade. É uma ideia falsa. A representação é o espelho da regra que estrutura a sua produção.
Então, dependendo da regra que você tenha, você pode criar casas legislativas completamente divorciadas. E eu acho que é justamente isso, digamos assim, o lado sombrio da experiência em outros aspectos positivos do regime da Constituição de 88. E eu acho que é isso que a gente deve enfrentar. E hoje é uma data especialmente importante, né, para a gente falar tanto de reforma eleitoral como reforma política, porque vale lembrar que no dia 12 de maio de 2016, a presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, ela foi afastada do cargo para a abertura do processo do impeachment, né, tendo seu vice Michel Temer assumido interinamente o cargo, né. E aí, passado um ano, vários desses interesses cruzados por trás do impeachment começam a ficar um pouco mais claro. E aí tem duas perguntas ligadas a um pouco a isso que você falou da questão do financiamento, que também está associada à reforma eleitoral. E a esse contexto, que é, na opinião de vocês, você acha que esse Congresso ele tem legitimidade para fazer essa reforma? Né? E uma outra também é a quem interessa essa reforma, né, que está sendo proposta, já que mexe em questões tão complicadas como a do financiamento. Olha, a rigor, tudo quer... Não, pode... A rigor, a gente não pode, eu acho que a gente não pode negar legitimidade, assim, formal ao Congresso para discutir qualquer coisa. Está escrito na Constituição que o Congresso tem competência, sim. Agora, eu acho que falta bom senso e razoabilidade. O governo Temer, ainda que nascido do trauma que nasceu, de um impeachment extremamente controverso, mas houvesse um mínimo de bom senso, teria que ter procurado desenhar uma agenda de negociação. Uma agenda de construção de consensos mínimos. E com muita cautela, com muita prudência. Porque as grandes mudanças, tipo reforma previdenciária, reforma trabalhista, as próprias alterações em outros aspectos da sociedade, reforma tributária, né? Elas deveriam depender da legitimação do voto popular que vai vir apenas na próxima eleição presidencial. Então eu acho que, infelizmente, o governo Temer, além de ter, ele sim, uma legitimidade extremamente duvidosa, porque produto, na minha opinião, de um golpe parlamentar, ele ainda se arvorou sem mandato a propor uma agenda para o país que não tem relação nenhuma com o que foi discutido em 2014. Então, ainda que você admitisse a legitimidade do impeachment, é possível questionar o conteúdo da agenda que o governo propôs, já que esse é o sinal trocado do que se discutiu em 2014. Na verdade, é a agenda do candidato derrotado no segundo turno em 2014, né? Então, me parece bem problemático. Eu acho que o governo Temer, como eu digo, ainda que você aceite o impeachment, me parece razoável que o governo Temer tivesse tido muito mais cautela. Não teve por quê? Porque me parece que, no fundo, há aqui uma troca que provavelmente nem vai dar certo. O governo Temer tinha como um dos seus horizontes chegar a um acordo, tentar conter de algum modo a Operação Lava Jato, e, em troca, proporcionaria às elites econômicas uma agenda feita de acordo com os seus interesses mais estritos, né? Então, me parece que Temer está cumprindo sua parte, né? Mas talvez o Judiciário e o Ministério Público não permitam que ele consiga o outro objetivo. Bruno, eu acho que o Sérgio foi bem cirúrgico na questão. Enfim... A gente parte do pressuposto ou da ideia de que houve um golpe, né? Talvez possa chamar de golpe parlamentar, porque ele se concretiza no âmbito do Congresso, né? Sob o comando então de Eduardo Cunha na ocasião, que já podia estar afastado do cargo na época se o Janot tivesse atuado como veio atuar depois que o processo foi concluído, né? Afastando em definitivo, e que levou à cassação, inclusive, e posteriormente à prisão daquele que comandou no âmbito do Congresso o processo, vamos chamar de impeachment. Bom, fatos posteriores àquele episódio passaram a deixar muito claro o que foi que aconteceu, né? Se a gente lembra, por exemplo, a reportagem no estado de São Paulo com Heráclito Fortes, que é evidente que ele se vangloriava de ter sido o anfitrião do grupo de 8 pessoas, 8 políticos, né, parlamentares,
que passaram a se reunir na casa dele para discutir a forma de tirar Dilma Rousseff do cargo de presidente da República. E que esse grupo vai se ampliando. A ideia inicial, isso é uma longa entrevista que ele dá, a ideia inicial era de que não valia a pena trabalhar com o tema da corrupção, porque o mensalão não surtiu o efeito esperado. Lula terminou sendo reeleito. Então, se buscou uma fórmula técnica, né? E na ocasião, Nelson Jobim foi convidado e participou de uma dessas reuniões e chamou a atenção para que a discussão em torno da ideia de pedaladas fiscais era algo que daria um conteúdo técnico, um caráter mais legal ao processo e, vamos dizer, menos político, se a gente pode dizer dessa forma, menos político no sentido, por exemplo, do processo do mensalão, né? Enfim, e a partir daí esse grupo foi se ampliando. Desse grupo participaram hoje os pernambucanos, hoje ministros de Estado, né? Todos eles tiveram uma participação ativa naquele debate, naquelas discussões. Posteriormente, o vazamento, né, da conversa do Sérgio Machado com Jucá, né, que aí isso aí chamou a atenção, quer dizer, claramente demonstrada a intenção no âmbito da política de barrar a Lava Jato. E com essa presidente aí não dá para a gente fazer isso. Isso é o áudio, tem a transcrição, etc. Quer dizer, depois Michel Temer, ele vai e declara mais recentemente de que o PMDB propôs aquele projeto, né, a Ponte para o Futuro, e que, uma vez não acatada nenhuma daquelas ideias, que é esse projeto, que está sendo, um projeto que interessa as elites econômicas, né? A Fiesp, sobretudo, comandando aí esse processo no campo da economia, né? Dos agentes econômicos participando do debate político. Então, à medida que aquele projeto não foi colocado em prática, tivemos que afastar, então, a presidente. Quer dizer, então mostra que houve todo um plano para que isso viesse a ocorrer, independente do que tivesse acontecido. Pensando que as pedalagens fiscais eram uma prática corriqueira de ex-presidente da República, de ex-governadores, de atuais governadores, prefeitos, etc. E que depois foi transformado em algo hoje tolerado, né, do ponto de vista da legislação, posteriormente foi alterada. Então, tudo isso mostra que, se do ponto de vista, vamos dizer, legal, né, segundo o ritual estabelecido, pode-se dizer que tem alguma legitimidade. Do ponto de vista político, não teria legitimidade. E como o Sérgio chamou a atenção, quer dizer, esse é um projeto que já tem sido testado nas urnas em parte, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, a oposição nos últimos anos, nesse período em que o PT chegou ao poder, em nenhum momento apresentou um projeto tão radical como esse, do ponto de vista liberal, para disputar a eleição. Exatamente. Esse não era o projeto. Quando se discutia que o PSDB era favorável a privatizações, por exemplo, etc. Havia uma defesa, não é por aí, isso é um ataque, não é, enfim. Então, tudo isso mostra que hoje, eu diria o seguinte, invertendo uma expressão de um famoso antropólogo que deu o título do livro dele, A Sociedade contra o Estado. Eu diria, hoje a gente tem o Estado contra a sociedade. Exatamente. Por quê? Porque essas conquistas, esses direitos que foram estabelecidos a partir de 1988, né, num processo constituinte que teve ampla participação da sociedade, né, a gente lembrar, ou ir aos livros de história, sabe como foi ativa a sociedade organizada, inclusive setores não tão organizados da sociedade que participaram daquele debate. O Congresso era pessoas, né, correndo nos corredores, os diversos lobbies, alguns muito legítimos, outros muito menos legítimos, em função dos seus interesses e necessidades. E essas conquistas que estão ameaçadas, né? Basta olhar as mudanças da Previdência, da legislação trabalhista, etc. Então, é esse momento que a gente está vivendo, um momento de crise e dissociação completa do Estado e da sociedade. Quer dizer, a gente tem hoje o Estado contra a sociedade. Sim, é verdade. E em momentos como esse, né, quando a crise política ela se acentua, uma das críticas comuns que se repete é aquela que o eleitor ele costuma se esquecer de quem votou assim que sai é um ponto interessante. da cabine de votação, né? Afinal de contas, a eleição ela se trata de representatividade, e essa relação
também ela está em risco nessa proposta atual de reforma eleitoral, né? Quem comentou isso foi o professor de Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, Ricardo Santiago, falando sobre esse aspecto da mudança do domicílio eleitoral. Vamos ver o depoimento dele. Eu sei que um dos pontos mais polêmicos seria a questão do financiamento de campanhas e por isso mesmo eu escolhi um outro ponto que eu acho que também deve ser olhado com carinho, que é a questão do domicílio eleitoral. Então, até onde eu entendi, você na lei anterior tinha até um ano antes de se estabelecer no domicílio eleitoral que você quisesse concorrer. E agora isso foi reduzido para um prazo de 9 meses. Do meu ponto de vista, eu acho que isso é um desserviço à questão maior que estaria incluído nessa reforma, que seria controle do eleitorado e a relação do eleitorado com o seu representante. Quer dizer, na medida em que você encurta o prazo eleitoral, isso, na verdade, dificulta ainda mais a relação entre representantes e representados. Eu acho que isso não é um avanço, é um retrocesso. E aí, não só a gente tem nessa proposta atual vários pontos que têm sido discutidos à exaustão, né, como a eleição em lista fechada, essa questão do financiamento. O Ricardo lembrou esse ponto. Eu queria saber de vocês se existem outras questões em torno dessa ideia da reforma eleitoral, da reforma política, que estão sendo pouco discutidas ou que estão sendo pouco faladas na mídia em geral. Vocês acham que seria importante de conscientizar o ouvinte da gente? Olha, eu queria só, não sei se tudo concorda comigo, eu queria destacar o seguinte: além da questão econômica, né, que eu acho que a gente tem que devolver um pouco ao cidadão comum a possibilidade de exercer cargo. Campanhas caras excluem não só o cidadão comum, mas talvez até a classe média, né? Você tem um congresso, não é por acaso que o congresso hoje tem mais de 250 empresários, né? Quer dizer, 50% do legislativo é composto de empresários, enquanto talvez empresário como segmento populacional responde o quê? Por 3 ou 4%. Isso. Mas eu queria, muito rapidamente, eu sei que o tempo está acabando, chamar a atenção para o problema da inteligibilidade. Regras eleitorais, sistemas eleitorais podem ser mais ou menos inteligíveis para o eleitor. As disputas majoritárias brasileiras, elas não são esquecidas. Geralmente, quando você pergunta a uma pessoa, você votou em quem para presidente, ou para governador, ou para prefeito, a pessoa responde. Por quê? Porque o formato da disputa faz sentido. Geralmente é A, B, C contra D, com propostas mais ou menos claras. O sistema eleitoral da representação proporcional com lista aberta, que é o que vige entre nós, ele não faz sentido dessa acepção que eu estou usando aqui. É simplesmente o eleitor olha para aquilo, é uma multidão de gente pedindo o seu voto, como se a coisa fosse individual. Na verdade, chega no Congresso, o que é que impera? O voto partidário é outra coisa que é pouco discutida. As bancadas são disciplinadas. Então você vota no indivíduo, além daquela crítica que você vota em A e termina elegendo B ou até C por conta das coligações proporcionais que devem acabar agora, você tem um problema muito maior. A eleição proporcional, ela não passa a disputa ideológica e partidária que existe. Então embora eu ache que a lista fechada está sendo proposta com outras intenções, mas eu acho que a lista fechada é uma boa ideia. Por quê? Porque ela dá inteligibilidade ao processo político. Em vez de você ser assolado por uma legião de candidatos infinita, você vai confrontar 5, 6, 10 chapas partidárias e escolhe com base de proposta. Além do que, fica muito mais fácil fiscalizar 10 contas eleitorais de 10 chapas partidárias do que milhares de contas individuais, como hoje é a realidade da gente, né? Eu vou pegar só duas questões rapidamente, Bruno, que são questões pontuais. Uma, a de Ricardo, né? Eu acho que essa discussão é importante, né? A gente tem situações, por exemplo, às vezes a imprensa me procura para comentar isso. A gente tem uma situação que é um determinado vereador que tem domicílio eleitoral e tem cargo de vereador no Recife e vai disputar a prefeitura de Jaboatão.
e mantém inclusive o cargo de prefeito do Recife. Quer dizer, quando ele trocou o domicílio eleitoral, ele não perde o mandato de vereador do Recife. Isso é uma aberração. Quer dizer, e pensando na questão da identificação, da relação entre representado e representante, isso é um aspecto importante. Então o que Ricardo toca é importante. E apenas pontualmente, uma questão que passa batido, a questão das cotas envolvendo as mulheres. Né? Há um debate no âmbito da reforma de ampliação dessa cota de 20% para mais. Quer dizer, essa é uma discussão importante. E é importante a discussão do controle sobre essas candidaturas também. Quer dizer, é importante ampliar a participação das mulheres, é importante criar o constrangimento, ou seja, a legislação para que isso venha a ocorrer, e é importante controlar quem são as candidatas, para não serem as candidatas de conveniência, mas sim representantes que tenham proposta e que sejam verdadeiros representantes do segmento feminino. Vou ter que interromper, na verdade encerrar, né? Nosso tempo já se esgotou. Queria agradecer a participação de Túlio Velho Barreto, da Fundação Joaquim Nabuco, e Sérgio Ferraz. Eles vão seguir aqui com a gente nas redes sociais, falando ainda mais sobre o assunto. E agradecer a audiência de vocês. O programa teve apresentação minha, Bruno Nogueira, da Universidade Federal de Pernambuco, produção de Edi Rodrigues, que também é da UFPE, e nos trabalhos técnicos Marco Antônio, da Rádio Universitária, e aqui no estúdio André Medeiros, Lau Oliveira, do Centro Sabiá, e também Joyce Maria, nas redes sociais. O Fora da Curva, ele volta semana que vem, 11h30, né? Sempre aqui na Rádio Universitária, ao vivo. Segunda-feira, a Diana Santana vai estar falando sobre questões relacionadas à adoção no Brasil. Até lá, obrigado pela audiência e bom fim de semana para todos. Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12h01.